Boa noite, meu nome é Alexandre Bahia, eu sou coordenador do mestrado em Direito da UFOP, Novos Direitos, Novos Sujeitos, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a crise da democracia representativa no Brasil e o ativismo judiciário que vem acompanhando essa crise, né? Uma das grandes apostas na legislação que mudou o Código de Processo Civil é a uniformização e os precedentes, o uso dos precedentes para tentar tornar as decisões no Brasil mais previsíveis. No entanto, o STF, assim como os demais tribunais, tem sido incapaz de dar uma resposta adequada ao que o artigo 926 do Código de Processo Civil fala, de que a decisão tem que ser íntegra, os tribunais devem manter jurisprudência íntegra, coerente e estável. Acho que uma das questões que a gente precisa pensar quando fala da incapacidade do STF de manter essa coerência é que essa questão não está isolada no judiciário, ela está diretamente relacionada a uma crise maior, que é uma crise de modelo de representação. Os partidos políticos no Brasil, eles representam muito pouco ideologicamente, a maior parte deles se constitui apenas como uma legenda, uma agremiação, sem nenhuma grande diferença entre uma sopa de letrinhas e outra. E de outro lado também uma presidência da República extremamente enfraquecida, com o maior índice de rejeição desde a redemocratização. E aí tudo isso leva a um poder judiciário que tem sido jogado aí numa cena política para resolver questões que teoricamente não deveria estar resolvendo, questões que deveriam estar sendo discutidas no Congresso Nacional, mas dada a incapacidade do Congresso de se mobilizar, e a incapacidade desse governo também de conseguir pautar alguma coisa, o judiciário tem sido chamado a decidir sobre as mais variadas questões. Uma coisa que está diretamente relacionada a essa crise, duas decisões que a gente pode apontar, eu acho uma delas a questão da presunção de inocência e a outra o fim ou a relativização do foro por prerrogativa de função com relação a deputados e senadores, também conhecido como a questão do foro privilegiado. Com relação à questão da presunção de inocência, é importante a gente lembrar que a decisão que o STF deu em 2016 e a decisão que ele deu mais recentemente em 2018, essas duas decisões elas vão em sentido contrário a um precedente criado pelo próprio STF em 2009, quando o STF entendeu que, enquanto não houvesse trânsito em julgado de decisão penal condenatória, eu não poderia ter cumprimento antecipado de pena. Na esteira dessa decisão que o STF deu em 2009, o Congresso Nacional fez uma alteração ao artigo 283 do Código de Processo Penal para reforçar o entendimento de que as únicas possibilidades de prisão antes do trânsito em julgado são aquelas prisões cautelares, ou seja, quando eu tenho um risco de ameaça, de fuga do réu, a questão da destruição de provas, ameaça à testemunha ou garantia da ordem pública, que fora isso, vale a presunção de inocência. E aí, apesar disso, apesar da redação da Constituição e apesar da nova redação do 283 do Código de Processo Penal, o STF, então, em 2016, muda seu entendimento de novo, sem fazer a devida revisão da tese. Quer dizer, quando ele muda seu entendimento, ele não só não enfrenta a questão da mudança textual do artigo 283, como ele também não enfrenta a própria decisão dele de 2009, mostrando por que a decisão de 2009 estaria errada e por que essa decisão de 2016, então, estaria correta. Ele simplesmente muda. Muitos ministros, inclusive, são iguais em um e outro caso, e alguns desses ministros, inclusive mudando de opinião, deram uma decisão X em 2009, deram uma decisão Y em 2016, e, inclusive, um certo ministro vai dar uma decisão Z agora em 2018, ou seja, o mesmo ministro deu 3 decisões diferentes a respeito do mesmo caso, sem fazer nenhuma forma de referenciamento a por que, afinal de contas, ele mudou de opinião, em que medida inocência mudou alguma forma de sentido, de compreensão. Ou seja, a decisão do STF, nesse caso de 2016 e nesse caso de 2018, ela é totalmente baseada em argumentos que não têm nada de jurídico, são argumentos somente pragmáticos, argumentos de natureza política, e isso enfraquece muito a própria posição do STF. E faz com que o tribunal acabe sendo sujeito a toda uma crítica política que não tem nada a ver com a função dele de estabilizar a jurisprudência, de ser o guardião último da Constituição.
Então, pelo contrário, na verdade a gente não sabe qual vai ser a próxima decisão do STF a respeito do mesmo tema, e esse sentimento de insegurança jurídica é muito sério. Um outro caso que eu mencionei, que eu acho que vale a pena a gente pensar também, é a decisão do STF sobre o fim ou a relativização do foro por prerrogativo de função, no caso de deputados e senadores. Por mais que a gente, de alguma maneira, como cidadãos, possa até concordar em que houve abusos por parte de deputados e senadores com o uso do chamado foro privilegiado do STF, a discussão ela tem sido colocada, e ela foi colocada no STF de maneira muito simplória. No final das contas, não há nenhum dado que mostre que o processo começar na primeira instância vai garantir melhor o cumprimento do processo até chegar a uma sentença do que se ele começasse no STF. Então, pelo contrário, né? Começando no primeiro grau e podendo subir e descer várias vezes nos vários recursos, a probabilidade de você conseguir prescrever esse processo talvez seja, inclusive, muito maior. Mas, para além disso, e eu acho que a grande questão aí é qual o papel que o STF se coloca. A Constituição não faz a diferença que o STF faz ao estabelecer que apenas crimes cometidos em razão do mandato estariam protegidos pelo foro por prerrogativo de função. A Constituição não faz essa diferença. E quando o STF faz essa diferença, ele está violando flagrantemente a Constituição. Pior, ele vai falar isso apenas para deputados e senadores, mas não vai estabelecer a mesma questão para eles mesmos, para ministros de tribunais superiores, para governadores de estado, para deputados estaduais e tantos outros que também têm foros por prerrogativo de função, e o mesmo raciocínio deveria valer então para todos eles. No entanto, ainda que isso seja um problema, a falta de estabelecimento de um critério que vale para todo mundo, o problema maior, me parece, é o fato do STF se dar esse direito de mudar a Constituição por um argumento de política, por questão de opinião pública. Então, essas duas decisões, tanto a presunção de inocência quanto a questão do foro prerrogativo de função, são decisões em que os ministros do STF, inclusive, chegaram a falar, um ministro do STF chegou a falar na televisão, um dia antes de decidir a questão da presunção de inocência, que os ministros tinham que ouvir a voz das ruas. Né? Quer dizer, a partir do momento que o STF, como órgão judiciário, que possui uma série de garantias justamente para ele poder decidir sem temer a opinião pública, já que ele não é eleito, né? Os ministros do STF, assim como todos os órgãos do Poder Judiciário, eles têm garantias constitucionais justamente para eles poderem decidir a revelia do que a opinião pública pensa. Mais especificamente, o único compromisso que, no caso, o STF tem é com a Constituição, tratados internacionais e, por fim, com a legislação. Quando ele decide, para além disso, com base na opinião das ruas, então, na verdade, a gente deixa de ter um órgão judiciário e passa a ter um órgão legislativo, que o legislativo, sim, tem representatividade, ou pelo menos deveria ter, para dar uma resposta à opinião que as pessoas têm. Então, a gente tem um cenário em que o executivo e o legislativo que são eleitos não dão respostas, e aquele que não é eleito, que deveria, na verdade, zelar pela Constituição, é o que está atuando de maneira representativa. Acho que tudo isso, na verdade, são questões que colocam para nós do direito um desafio muito grande, porque as nossas instituições, elas estão em frangalhos. Acho que a gente nunca esteve numa situação tão problemática desde a redemocratização, e vai caber, na verdade, a nós tentar pensar respostas e outros modelos que deem conta desse problema que hoje parece insolúvel. Nós estamos numa crise de modelos e que não tem se apresentado aí no cenário breve nenhuma solução de curto prazo.